E começando mais um diário de obra aqui na Casa Hack, essa semana a gente já vai iniciar com a etapa de construção das paredes lá de cima e a gente vai finalizar toda a parte da estrutura, começar a montagem da escada. Então vamos acompanhando aqui que essa semana está recheada de coisa boa. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você continuar acompanhando essa saga e ver qual vai ser o resultado final dessa obra. Vamos lá para cima que eu quero mostrar para vocês como é que está esse andamento e o que a gente já está iniciando a fazer essa semana. Então aqui em cima agora a gente está terminando de fazer essa demolição dessas paredes e a gente achou melhor realmente deixar acima dessa laje para a gente começar essa alvenaria da forma correta. Então vamos terminar de fazer essa demolição, já para deixar tudo arrumadinho para a gente iniciar essa nova construção, né? Daqui a pouco os materiais estão chegando. Aqui, como eu falei, nós vamos fazer uma divisão entre as duas paredes com isopor. A gente comprou as placas de isopor, que elas vão ser colocadas atrás da alvenaria, para a gente ter um isolamento termoacústico entre as duas, né? Então isso vai ajudar bastante aqui, a gente já evita que tenha algum problema. Aqui, como é uma área de lazer, a gente traz um pouco dessa acústica também para essa região. Então a gente coloca essa placa de isopor e vamos começar a subir as alvenarias. Elas vão chegar a encostar aqui nessas estruturas e a gente vai fazer a amarração delas com pedacinhos de ferro, né, que a gente vai soldar por aqui. Vamos fazer então a construção dessas duas peças e aqui a gente está fazendo agora a execução da estrutura da caixa d'água. Então o pessoal está ali em cima, ó, a gente está fazendo toda essa estrutura que ela vai ser coberta, então naquelas ferragens de cima a gente vai colocar a mesma telha dessa daqui. A gente vai fazer um fechamento dela em volta com placa cimentícia para deixar essa área toda isolada, né, não precisar ficar exposta. E aqui embaixo é onde a gente vai ter a área da sala e do banheiro, que vai ser forro de gesso. Então a gente vai ter essa parte aqui escondida. O acesso a gente vai colocar por dentro do banheiro, então bem aqui a gente vai fazer um alçapão de acesso para conseguir chegar até essa região. E aqui a gente vai vir com o vidro que eu já havia mostrado para vocês. Mas agora, estruturalmente, a gente já tem essa parte da caixa d'água pronta. E aqui na frente, assim que eles terminarem lá atrás, a gente vai começar a preparar essa frente para receber, né, esse vão das janelas. O que a gente vai fazer? Como nós temos essa viga inclinada, a gente precisa colocar um perfil reto que vai ser a sustentação das janelas, né? As janelas, elas têm o trilho por cima, então a gente precisa de fazer essa verga que a gente chama, só que ela vai ser metálica. Então a gente vai encostar ela embaixo daquela ali, que é a parte mais baixa, e a gente vai alinhar ela até chegar aqui. Então ela vai ficar com essa triangulação. E depois a gente vai colocar também um pilar aqui no meio, que esse pilar ele vai ajudar na sustentação e vai dividir o vão dessas duas janelas. Depois que isso tudo estiver pronto, a gente vai mandar fazer uma chapa metálica que vai fechar esse vão, tanto esse quanto o de cima da telha, que vai evitar, né, que a água possa vir por essa lateral e que ela acabe infiltrando para cá. Então, a gente vai fazer toda essa parte aqui, fazer esse fechamento já para livrar isso daqui. Aqui no fundo, a gente vai conseguir aproveitar um pouco disso, porque a gente vai ter um pedaço de parede aqui, que a gente consegue aproveitar essa parede da caixa d'água. A gente só chegar a levantar ela até a altura daquela viga, e nesse pedaço daqui a gente vai ter um cobogó. Então esse cobogó a gente vai deixar ele bem por último, porque a gente vai ter que acessar com banheira por aqui, e a gente vai querer utilizar aquele vão ali para fazer essa chegada de material. Então a gente está preparando tudo isso. Também vamos ter uma boa conversa com o vidraceiro já para a gente mandar fazer esse vidro para ter essa área já toda coberta e a gente não ter mais problemas dessa água começar a entrar aqui dentro da construção. Então a gente continua com os trabalhos aqui embaixo. Essas telhas aqui são as telhas que a gente vai utilizar lá na caixa d'água, né? A gente está cortando elas no tamanho que a gente precisa para fazer a instalação. Já chegou a betoneira que a gente vai utilizar para fazer a mistura da massa para a alvenaria lá de cima. E aqui dentro a gente também já tem os isopores que a gente vai utilizar na divisão com as paredes dos vizinhos. Olha só. É um isopor de 3 centímetros de espessura, a gente escolheu ele com uma espessura maior mesmo, para ficar bem afastado das paredes. E nós vamos literalmente encostar ele na parede do vizinho dessa forma, e a outra alvenaria vai ser feita aqui na frente. Então vai ficar com essa divisão, ele vai servir como junta de dilatação entre as casas, e também vai ajudar na questão termoacústica, né? Ou seja, a gente vai conseguir melhorar um pouco, não deixar que o som entre as casas passe com a utilização desse isopor. Então a gente tem essas placas, né? São várias placas porque elas têm um tamanho um pouco mais reduzido, mas foi calculado tudo para a gente utilizar lá em cima, fazendo a união entre essas alvenarias. E passados alguns dias, a gente já tem grandes diferenças aqui na obra. A gente já conseguiu finalizar a parte de cobertura lá da caixa d'água. Fizemos aqui agora a finalização da estrutura da frente também, onde já está tapumado aqui. E a gente iniciou com a etapa de alvenaria, que eu quero mostrar para vocês alguns detalhes muito importantes que a gente está executando aqui para conseguir trazer comodidade e durabilidade para esse serviço. Então vamos lá que eu vou dar um jeito para vocês verem como é que está ficando. Começando aqui pela parte da frente, a gente tem toda essa frente agora finalizada. Nós colocamos esse pilar aqui do meio, que esse pilar ele vai ser a divisão entre dois janelões que a gente vai ter aqui. Colocamos essa viga superior, né, que ela é uma viga apenas de apoio para essas janelas,
porque como a gente tem um telhado inclinado, a gente precisa de uma base reta para conseguir colocá-las. Então a gente já fez a fixação dele, fizemos esse complementozinho que no final vai servir de alguma sustentação a mais, né, para essa viga aqui. E aí a gente vai fazer um fechamento de chapa aqui em cima agora. Então esse vão que vocês estão vendo, a gente vai fechar ele com chapa para evitar que a chuva entre para cá. Mas esses vãos maiores, que eram os vãos mais preocupantes que a gente tinha, já fizemos o tapume já para a gente fechar toda essa frente da casa. Então já está tapumado aqui e a gente já conseguiu finalizar então essa etapa. A gente agora vai aguardar, porque nós temos que fazer algumas definições sobre a escada. Então a escada que vai vir aqui nesse vão, a gente vai marcar com a Emira aqui na obra, com o engenheiro calculista, que a gente vai ter que fazer alguma modificação nessa laje para que a gente consiga vencer essa altura, né? Porque depois que a gente desmontou tudo, é que a gente conseguiu saber a altura certa que a gente precisa fazer ela. E como a gente não quer trazer a escada para avançar para frente dessa porta, a gente precisa fazer um ajuste ali nela para a gente fazer ela com mais segurança, ter uma escada confortável e não atrapalhar a circulação do ambiente. E aqui outra coisa que vocês já estão vendo de diferente é que a gente já começou a parte de alvenarias. Aqui onde a gente tinha os tijolos do vizinho expostos, a gente deu essa cheia de massa que a gente chama, né, que é simplesmente tampar esses buracos para a gente não ter nenhum risco de entrar alguma umidade para lá. E a gente está começando a fazer a alvenaria na frente. E o que a gente está fazendo aqui nessa alvenaria? A primeira coisa é que a gente precisa fazer a amarração dela com os pilares metálicos. Então, a gente está colocando esses ferros aqui, que a gente chama de ferro cabelo, né, como é que é o nome comum dado. Ele fica soldado na estrutura e a cada 2 fiadas a gente está colocando esse ferro. Ele que vai dar a sustentação e esse tijolo ficar amarrado na estrutura. Entretanto, mesmo que a gente faça esse tipo de amarração, o tijolo vai trabalhar diferente desse pilar metálico. Então, essa junção aqui, ela costuma trincar. Costuma não, ela vai trincar com o tempo. Então a gente tem que fazer algum detalhe de acabamento para que essas duas superfícies não fiquem unidas. E assim a gente consiga ter um acabamento mais duradouro, sem criar aquela linha de trinca que vai ficar abrindo a todo momento. Aqui desse lado a gente já tem boa parte da alvenaria feita, né? E aqui eu quero mostrar um outro detalhe interessante para vocês. Lembra que eu mostrei o isopor que a gente ia utilizar para dividir as alvenarias? Ele foi colocado aqui, ó. Toda essa parede está envolvida com esse isopor dividindo todos os vãos. Então a gente coloca os isopores aqui em cima e a gente vem fechando as paredes com alvenaria e ele vai ficar entre elas. Então isso vai criar uma separação entre as casas, a gente cria esse elemento, né? Vai dar uma sensação acústica melhor, porque não vai passar o som de uma casa para outra, e a gente cria também uma camada separadora para essas paredes não ficarem totalmente unidas. Caso no futuro o vizinho venha a fazer a demolição da casa dele, né? Ele tem essa separação e não corre nenhum risco da gente ter essa parede aqui sendo estragada por conta da demolição dele. Então, sempre importante trabalhar com isso. E aqui a gente consegue ver a porquê dos ferros, né? Os ferros eles estão soldados aqui, ó, então a gente coloca essa massa e ele faz o travamento. E essa linha aqui, ela sempre vai trincar por conta da trabalhabilidade dos materiais. Quando a gente for fazer o reboco dessa parede, a gente vai colocar um perfil de alumínio aqui na frente e esse perfil vai esconder essa emenda. Quando a gente esconde essa emenda, ele vai continuar trincando, só que a gente vai ter um acabamento muito melhor na frente, que a gente vai poder siliconar, colocar um selante, né, flexível, que vai evitar que mostre essa trinca. Então é um trabalho muito importante que a gente precisa fazer. Nós já fizemos todo esse pano, né, a gente chama toda a parede de pano da alvenaria, e já era previsto que os tijolos iriam ficar para dentro mesmo, né? Esses pilares iriam ficar saltados, a gente ainda vai ter aqui pelo menos mais 1 centímetro de chapisco e mais 2 de reboco, então 3 centímetros mais ou menos vão ser avançados aqui, mas a parede vai ficar realmente mais recuada do que a estrutura, e isso já estava sendo previsto lá em projeto. Então a gente está dando continuidade nisso aqui e vamos fechar toda essa alvenaria para depois a gente começar a mexer na etapa do piso, né? Nós vamos fazer toda a organização desses cabos, vamos passar a tubulação em todos eles para a gente conseguir fazer esse piso elevado que a gente vai ter aqui. E falando um pouco da parte da estrutura, aqui atrás, como eu falei para vocês, a gente finalizou a parte da caixa d'água também. Então a gente já tinha feito, né, a estrutura. Temos aqui esses ferros que servirão de base para essa caixa e a área já está coberta. As telhas já estão fixadas no lugar. E o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar a caixa d'água lá em cima, fazer esse fechamento dessas laterais com placa cimentícia, já para a gente ter esse vão todo fechado. E depois a gente vai fechar a alvenaria dessa parte aqui de baixo, né, terminar de elevar essa alvenaria, para a gente já conseguir trabalhar com mais tranquilidade. E aqui neste vão, que esse vão ainda está aberto, né, para a gente poder tirar esse telhado, nós vamos colocar o tapume, que é o lugar onde vai ter o vidro, mas a gente vai deixar tapumado por enquanto, para a gente ir trabalhando com mais segurança e não precisar colocar esse elemento, né, que afinal ele pode estragar aqui no meio dessa obra. Então, vamos
já programar isso daqui, e enquanto isso a gente vem subindo a alvenaria de todo o restante. E hoje, no último dia da semana, sexta-feira, a gente já tem toda essa parte dessa parede também já construída. Esse lado aqui é o lado mais alto do telhado, né? É a parte mais alta que a gente tem, então essa parede ela vai ser mais alta do que a outra também. Mas a gente já executou ela até essa altura aqui, né? Que é a altura que a gente não precisa utilizar andaimes, e agora a gente já está deste lado aqui fazendo este complemento. A gente vem, traz esses tijolos aqui de um lado, traz os tijolos do outro e vem esticando a linha, fazendo todo o complemento. E como sempre, colocando ali o isopor atrás dos tijolos, fazendo a separação das duas paredes, e assim a gente vem complementando. E aqui uma coisa também bem interessante, que a gente não vai colocar massa na emenda daquela chapa, né, do perfil ali de cima com o tijolo. Nós vamos deixar a parede curar, depois que ela estiver curada, a gente vem com a espuma expansiva e faz a aplicação dela travando essa parede no lugar. Então esse é um procedimento também técnico que a gente tem que seguir, que a gente vai deixar aqui dessa forma e a parede fica toda pronta. Então a gente vai fazer todo esse pedaço, depois a gente vem, termina este lado, na semana que vem a gente termina esta parede também e a gente vem chapiscando todas essas paredes, que elas já vão estar totalmente reforçadas e a gente pode começar a fazer as instalações, né? Nós vamos aproveitar que todo esse piso aqui ainda está aberto, para a gente passar tubulação, mangueiras. Como o teto é aberto, a gente precisa, né, utilizar esse recurso do piso. E a primeira coisa que a gente vai fazer nas instalações é a organização desses cabos. Aqui foi feita uma instalação de câmera, né, que só foi apenas os cabos, deixados os cabos soltos por cima da laje. Nós temos que tubular tudo isso. Temos muitas instalações antigas à casa, que são essas caixinhas, né, que estão abertas para cima. A gente vai esconder todos esses fios, passar eles dentro do eletroduto, fazer essas caixinhas agora ser fechadas, porque quando for dar uma manutenção no futuro, é possível acessar tudo pelo teto, né, lá de baixo. E é porque aqui a gente vai ter esse contrapiso que vai esconder tudo isso. Então a gente vai fazer toda essa preparação, organizar tudo isso daqui. Depois que tudo estiver organizado, a gente vai fazer o contrapiso e esse contrapiso já vai deixar toda essa laje no mesmo nível. Na semana que vem, também teremos uma reunião com a Emira, né, a arquiteta daqui, junto com o engenheiro calculista, para a gente discutir sobre a escada metálica, porque como a gente tem essa elevação do piso, a gente vai ter que fazer um ajuste nela e provavelmente essa escada entre para esse lado aqui da laje. Então a gente vai ter uma reunião com eles aqui na semana para a gente poder fazer a fabricação dessa escada aqui com mais tranquilidade e com segurança, né? Porque provavelmente teremos que mexer aqui em elementos estruturais de concreto da casa. Mas é coisa super simples, não é nada bicho de sete cabeças que a gente consiga finalizar aqui e deixar essa escada toda pronta. Então é isso, essa semana está sendo finalizada com essa parte da alvenaria. Vamos deixar tudo isso já o mais pronto possível, né? Na semana que vem a gente finaliza a construção dessas paredes. Vamos trabalhar também lá na caixa d'água, a gente vai fazer o fechamento da caixa d'água com as placas cimentícias, já para a gente conseguir isolar aquela região também da questão de chuvas, né? Vamos construir as paredes de alvenaria que faltam e a gente vem trabalhando nessa parte interna, fazendo esse piso. Vamos, depois do piso pronto, a gente consegue subir as paredes de drywall, fazer as instalações, tudo isso já para a gente ir seguindo com as etapas dessa obra. Então, se você está curtindo esse diário de obra, deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal e se deseja ter um acompanhamento como esse para sua obra, é só deixar no link daqui na descrição e solicitar o seu orçamento. Que vai ser um prazer participar desse sonho junto com você. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.